programa Imprensa Livre está de volta e no terceiro e último bloco nós vamos falar sobre o profissional de rádio. Hoje, qual é o perfil que o profissional de rádio apresenta? Eu preferiria dizer o seguinte: qual é o perfil de rádio ou profissional que as empresas de comunicação procuram? Esse é o mais importante. Por quê? Porque hoje o mercado é exigente. Ninguém quer ouvir uma palavra pronunciada equivocadamente, como não se deseja ver escrito erradamente uma frase no jornal impresso, ou uma palavra mal pronunciada num programa de televisão. Então os órgãos, os meios de comunicação, sejam eles quais forem, estão à procura de gente competente, capaz e que, sobretudo, quando ingressam no mercado de trabalho, mostrem a que vieram. Por quê? Porque nós estamos em fase, eu diria, quase que de extinção de pessoas que queiram atuar, notadamente no meio rádio. Nós estamos instalando uma emissora aqui numa cidade da região, em Paranaíba, e não há profissionais, locutores, capacitados, competentes para trabalharem nessa emissora de rádio. O que tivemos que fazer? Contratar um de Fernandópolis, porque uma rádio de ondas médias passou a prestar serviço para uma outra, para uma igreja de profissão evangélica, e esse rapaz se dispôs a ir para lá. Identificou-se mais um locutor na cidade e um outro irá trabalhar se deslocando diariamente da outra emissora que temos em Aparecida do Taboado. Eu penso que as faculdades deveriam formar profissionais e prepará-los para as câmeras e para os microfones e para as redações. Esse é um apelo que eu faço à juventude estudiosa. Se você se dispôs a fazer um curso de jornalismo, ou de publicidade, ou de marketing, seja bom naquilo que você se propôs a fazer. Porque o mercado de trabalho está ansioso à procura de profissionais capazes. É impossível, e nenhuma emissora vai prosperar se ela não tiver gente competente e devotada, sobretudo, à atividade que abraçou. E o senhor concorda com a afirmação que diz que radialista homem é melhor do que radialista mulher? Não, isso não existe. Não há distinção. Como também eu acho que não há de se fazer distinção entre homens e mulheres, e as mulheres hoje estão levando mais vantagem que os homens porque são mais organizadas, são mais racionais, são mais dedicadas. E aí aflora a competência feminina. Por isso que as mulheres estão tomando lugares que outrora foram ocupados pelo gênero masculino. Porém, eu entendo que, nesse exato momento, o que o mercado procura é gente capaz. Quando o governo, o Congresso, vota uma lei que desobriga os meios de comunicação contratarem jornalistas para exercerem as atividades de rádio, jornal e televisão, eu acho que isso não devia preocupar quem tem diploma. Por quê? Porque quem tem diploma aprendeu toda a técnica da formação, da notícia, da operação do programa de rádio, como ele deve se dar, quais são os métodos e sistemas de abordagem
através do microfone para obter e segurar o ouvinte sintonizado no seu programa, como os jornalistas que vão para as redações e escrevem bem, eles crescem dentro daquela empresa. Então, para que foi que criaram essa desobrigação, vamos dizer assim? Por que desobrigaram? Não criaram, por que desobrigaram? Desobrigaram porque existem aqueles que colaboram em caráter eventual nos programas de opinião de rádio, nas colunas de opinião dos jornais. É para atender esse núcleo. E, infelizmente, a Associação Nacional dos Jornalistas quer que as pessoas tenham formação. Ora, então você, se tiver que se observar essa obrigatoriedade de que só vai escrever no jornal, só vai falar no rádio, só vai falar na televisão, aquele que for jornalista, você não vai contar com o comentarista que tem formação econômica, ou aquele que é um bom administrador, para emitir as suas opiniões acerca do que ocorre no universo do nosso dia a dia. Tá. Nos últimos 10 anos, como que o senhor analisa o crescimento do rádio? O rádio, ele está em franca recuperação. Por quê? Porque as verbas destinadas pelos grandes conglomerados que consomem na mídia grandes espaços, eles têm destinado sucessivamente um volume crescente de recursos para os seus anúncios nas emissoras de rádio no Brasil afora. Portanto, o meio rádio é um meio que está em franca ascensão, em condições de disputar com o meio rádio, com o meio jornal e com o meio televisão. Nos dias de hoje, muitos postos de trabalho eles estão sendo ocupados pela máquina. Em algumas coisas, a rádio também imita esse processo em relação à sua automação. Hoje, o radialista aperta um botão e faz a grade de programação. Isso preocupa? Postos de trabalho podem deixar de existir? Não, pelo contrário. Hoje o locutor, ele opera a música, o computador, ele dispara, aperta um botão para se executar uma música, ele aperta o outro botão para abrir o próprio microfone. Antigamente, você tinha o locutor de um lado e um espelho dividindo o ambiente com o operador de áudio, o operador técnico. Isso tudo decorre do quê? Do avanço tecnológico. Hoje você tem equipamentos que lhe dão precisão técnica e te oferece facilidades. Então, você diria, olha, mas um posto de trabalho do operador caiu. Caiu. Porém, esse pessoal ou se adaptou em outro setor de atividade, dentro da própria emissora de rádio, ou ele foi buscar uma nova oportunidade de trabalho em outro segmento. A grande realidade é de que a tecnologia avança de tal maneira que quando você, no nosso caso, em Três Lagoas, pela Band FM, que a gente é afiliado de uma emissora que é cabeça de rede lá na cidade de São Paulo, num determinado horário do dia, a emissora nossa é praticamente, toda a sua programação se desenvolve dentro de princípios tecnológicos via satélite. Você executa música, o computador executa música, o computador coloca no ar os anúncios dos nossos patrocinadores mediante o disparo de um sinal eletrônico imperceptível lá na cidade de São Paulo. A Band, por exemplo, tem mais de 50 emissoras afiliadas e quando ela dispara esse sinal, executa a música aqui e quando termina aquele bloco musical que entra a locução, ela dispara um sinal eletrônico
E todas essas outras cidades também disparam individualmente os seus blocos comerciais. Isso é avanço de tecnologia.